E aí galera, tudo bem com todos? Quero fazer um vídeo hoje para estudo, né? É um vídeo bem legal para quem gosta de estudar dentro da formatação do nosso canal, que é um canal universalista, né? E esse estudo de hoje a gente vai abordar o tema salvação, né? Salvação. Salvação da alma, né? Salvação do quê, né? Salvar do quê? Então, para a gente fazer esse estudo, a gente tem dois caminhos hoje, dentro de duas ideologias, né? Que é o caminho, na verdade eu vou estender, vamos fazer três caminhos, né? Um caminho da salvação do seu ser, da sua consciência espiritual, do seu espírito, da sua alma, seja lá o nome que você quiser dar, porque dentro de cada ideologia vai ter um nome para isso. Mas a salvação dentro do judaísmo, dentro do cristianismo e dentro do espiritismo. Então existe um Deus criador de tudo, né? Que deu para cada ser um plano para salvá-lo, né? Então, para salvar do quê? Entendeu? Então a gente tem essa narrativa, esse estudo dentro do judaísmo, dentro do cristianismo e dentro do espiritismo, tá? Então, para a gente entender o plano da salvação de Deus para os 8 bilhões de seres que estão hoje no planeta, a gente tenta entender como que essa salvação para todos, né? Qual é o caminho que esse pessoal tem que trilhar. Então você nasceu, ok? Você tem uma trajetória de vida e você tem que fazer alguma coisa para adquirir esta salvação. Então o que a gente tem que entender, né? Como que um índio vai fazer isso? Como que um rabino vai fazer isso? Como que um padre, um pastor evangélico vai fazer isso? Como a família dessas pessoas vão fazer isso, né? Como que o espírita vai fazer isso, né? Só que a gente precisa estender um pouco o plano da salvação, né? Eu vou pegar assim, por exemplo, um personagem que hoje é foco central das atenções por causa da guerra Palestina e Israel. Então, qual que é o plano da salvação para aquele terrorista que pegou uma criança, colocou numa gaiola e assassinou essa criança? Qual que é o plano da salvação para ele? Por que que ele virou isso, né? Então a gente precisa olhar para todo mundo, né? Qual que é o plano da salvação para um índio que está no interior do Amazonas ou em alguns lugares do planeta onde ele está isolado, vivendo a cultura indígena dele, ou dê o nome que você quiser, um xamã da Sibéria, né? Então, como que é o plano de salvação que Deus fez para essas pessoas que estão isoladas de uma realidade humana dentro das áreas urbanas, né? Então, como que é o projeto de salvação para ele, né? Então, pessoal, a gente precisa tentar entender um projeto de Deus para todo mundo, né? Então, vamos lá, galera. Eu sempre faço eu sempre faço aquele meu desenho. Aqui é a Terra, ok? Aqui é a Terra. Você está exatamente aqui andando. Hoje nós somos 8 bilhões de seres. 8 bilhões de seres. Há 60 anos atrás éramos 2 bilhões e meio, mais ou menos. Então a pergunta número 1, veio para cá, desde que eu tô aqui, desde que eu nasci, veio para cá 5,5 bilhões. 5,5 bilhões
de seres que nasceram nesse planeta nos últimos 60 anos. Isso nunca aconteceu desde a criação do mundo, de no espaço de 60 anos vir tanta gente, né? Então a primeira coisa é isso. Você está aqui e independente, judaísmo, cristianismo e espiritismo, eu acho que é senso comum a gente entender que tem mundos espirituais aqui para cima, tá? E aqui no alto, né? No alto, Deus e o trono e Jesus e os anjos para o cristão, né? Para o judaísmo, Deus e os concílios dos rabinos que viveram a lei de Deus e hoje eles foram ascensionados e estão lá nos grandes concílios para receber esses 8 bilhões de pessoas, tá? E no espiritismo, que existe um grande Deus criador e a hierarquia, né, por ascensão, por experiência de vida nas diversas reencarnações, né? E essa pessoa vai subindo conforme ela vai aprendendo nas experiências, então tem uma hierarquia muito grande de espíritos da luz. Então nós temos os 3 caminhos para tentar entender a salvação de quem projetou e criou tudo isso aqui para os 8 bilhões de seres. Então você não pode, Deus, que é amor, ter um plano de salvação para meia dúzia. Plano de salvação tem que ser para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Dentro do judaísmo, eu quero fazer um estudo com vocês dentro do judaísmo, dentro do cristianismo e dentro do espiritismo. Eu quero pegar 2 personagens que hoje fazem parte dos 8 bilhões, tá? Para a gente fazer um estudo e uma leitura de, por exemplo, um homem, né? Um homem religioso, dentro da ideologia religiosa dele. Então ele busca, desde que ele nasceu numa família dentro de uma ideologia religiosa, né? E esse homem busca o caminho da retidão para ser salvo. Então tem este homem aqui, ok? Número 1. Tem um neutro, um homem que ele não tem nenhum vínculo com nenhuma ideologia religiosa, ele não acredita nem desacredita, ele não se envolve com questões espirituais e religiosas, ele quer nascer, viver, trabalhar e morrer sem ter nenhum vínculo com nenhuma ideologia, né? Pode até fazer parte do grupo dos ateus, que não quero saber, não me interessa, morrer acabou. Então tem o personagem número 2, tá? E o personagem número 3, eu quero pegar, por exemplo, o terrorista do Hamas, por exemplo, que aprisionou uma criança e matou essa criança, né? Então o 3 é o terceiro personagem, né? Que está nessa condição que está. Então, qual que é o plano da salvação para um, para o 2 e para o 3? Então é isso que a gente tenta estudar, é isso que a gente tenta olhar para o Deus que é amor, que tem um plano de salvação para todo mundo, os 8 bilhões tem que estar inserido no plano de salvação, porque se veio para este planeta um ser que não vai ter chance nesse plano de salvação, Deus não tinha por que criá-lo. Não fazia nenhum sentido Deus criar um ser, botar no planeta, nos 8 bilhões, e esse ser não tem nenhuma chance de se salvar, né? Então, Deus nem colocaria ele aqui. Então, o plano de salvação tem que ser para todo mundo, né? Então, vamos lá. No judaísmo, você precisa seguir as leis da Torá. 613 preceitos, os mandamentos, né? Então, o que acontece? Você tem que ter uma vida religiosa,
você precisa cumprir os mandamentos, você precisa seguir todo um roteiro de obediência à lei e à Torá para você ser salvo, né? Então, o que que acontece? Você dentro do judaísmo, você passa a sua vida toda estudando, estudando e estudando a Torá e ouvindo os sábios, né? E quem são os sábios? São homens que interpretam tudo que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento, que eles chamam de Torá. Então eles ficam a vida toda interpretando, e estas interpretações eles fazem livros, muitos livros, muitos livros. Então você vai estudando esses livros, você vai obedecendo às leis e você vai melhorando você, né? Então você tem 613 leis. Então é mais ou menos assim, 300 das coisas que você tem que fazer e 300 das coisas que você não pode fazer. E você estudando isso, você vai se tornando um justo. E se tornando um justo, você está salvo, né? Você vai, quando você morrer, para os mundos elevados da luz, né? No judaísmo existe uma divisão, tá? Uma parte é reencarnacionista, acredita que você vem e volta para cumprir esse propósito. Então você vai experimentando a Terra, os mundos, e você vai se elevando, você vai evoluindo. Então tem um lado do judaísmo que é reencarnacionista e tem o lado messiânico que não, que é uma vez só, você tem que vir, cumprir, ser uma pessoa boa e justa e você vai reinar nos planos da luz. Então esse é o projeto da luz, projeto de salvação no judaísmo, reencarnacionista, e os que não acreditam na pré-existência da alma é uma vez só. Bom, o grande problema aqui é que o judaísmo ele não fala o que acontece com quem não faz isso, né? Então, cita, né, dentro do estudo que tem o lugar ruim. Tem o Guerrinã, tem o lugar lá que é um lugar sombrio, onde as almas migram para lá. A questão é quem são esses seres que migram para lá, né? Então tem um buraco muito grande. Por exemplo, o cara não cumpre a lei, não cumpre, mas ele é uma pessoa boa, uma pessoa que ele durante a sua trajetória, um índio que nasceu na floresta, ele cuida da sua aldeia, cuida da sua família e ele lá tem uma trajetória toda dentro da cultura indígena, né? Ele não conhece a Torá, ele não conhece a lei, ele não conhece nada. Para onde que ele vai, né? Então, um índio vai acordar num tribunal celestial com rabinos, né? Então eles precisam explicar isso. Então é assim, quando você senta com rabinos para isso, então nunca tem resposta. É assim, olha, segundo o A é isso, segundo o B é isso, segundo o D é isso, segundo o E é isso. Então tem muitas opiniões, mas não tem um plano de salvação legítimo para esse ser, são opiniões. O judaísmo trabalha nesses moldes. Então a pergunta é assim, vamos para o nosso personagem número 1. O judeu ortodoxo nasceu numa família e recebe todo esse ensinamento, morreu, está tranquilo, porque teve uma vida dentro dos preceitos do judaísmo, na família do judaísmo. Né? O neutro não tem resposta. Ele não é ruim, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, mas não conhece e não quer se relacionar com o judaísmo, não quer se relacionar com a Torá e não quer, por exemplo, cumprir Shabat, cumprir as leis, né? E aqui a gente vai tentar entender o que esse cara vai ser quando ele morrer, né? Não temos resposta. E qual que é o plano da salvação do judaísmo pro terrorista que invadiu Israel e matou uma criança, né? Por que ele nasceu? Né? Por que Deus trouxe ele ao planeta? Por que Deus colocou
esse ser na faixa de Gaza. Ele nasceu ali naquele meio palestino. Por que que Deus fez isso? E qual que é o plano de salvação para esse ser? Então precisamos desta resposta. Pessoal, vamos tentar entender aqui, ó, o personagem 1, personagem 2 e o personagem 3 na criação divina. Grande Deus no conselho superior da luz e da criação dos homens, ele pega um espírito e faz nascer na cidade de Israel, na casa de uma família ortodoxa, rabino. Essa criança nasceu, tem 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3, 4, 5. Então este ser, ele só recebe na mente dele informações. Estas informações que ele recebe faz ele ser o que ele é. A mesma coisa acontece com um ateu. Ele nasceu numa família, né? Por algum motivo ele recebeu informações com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 15 anos, 16 anos. Eu acho que a pessoa, ela decide ser, né, um ateu com 16, 17, 18 anos. Uma criança de 5 anos, ela não fala eu sou ateu, né? Não tem essa informação anexada na sua consciência. Então, essa criança com 5 anos, ela pode sim estar participando de uma família que não quer nenhuma relação com a espiritualidade ou com uma ideologia religiosa. Então esse meio, ela é produto desse meio. Não estou falando se é bom ou se é ruim, não estou falando nada disso. Estou estudando a cultura, a vivência desse ser. Então ela nasce lá, não tem contato, não sabe o que é uma Bíblia, não sabe o que é um anjo, não sabe o que é um ET, não sabe quem é Jesus, porque a família nunca se envolveu em questões espirituais. Então ela pode ser filho de um empresário que nasceu e viveu naquele sistema de trabalhar, construir empresas, minha loja, multiplicar, vou montar uma loja cá, vou montar uma loja lá, uma indústria, fabricar peças. Então ela está envolvida naquele cenário de empreendedorismo ali e não tem espaço para espiritualidade. Então ela pode nascer nesse meio e quando ela faz 18 anos, 20 anos, fala que você, não acredito em nada, tá? Então esse ser, ele se tornou isso. Qual que é o plano de salvação para ele? Tá? E vamos pegar um terrorista. Deus criou um espírito, né? Deus escolheu esse ser, essa criança, nascer filha de uma família, né? Que pertence, por exemplo, né, ao Hamas. Então lá tem o Hamas, o líder, tem a sua esposa. Eles tiveram uma relação sexual e vai nascer um filho nesta casa. Então nasce uma criança, né? E ela com 2 anos, 3 anos, ela já vive esta realidade do Hamas. No quarto dela provavelmente tem metralhadora na parede, né, pendurada, armas. Ela com 4, 5 anos já é levada para aprender a atirar, né? Já é inserida na cabeça dela a cultura que ela foi criada para destruir um povo, que se ela cumprir a sua missão de forma plena, ela vai morar com Deus. Então essa criança com 3, 4, 5 anos começa já a ter aula de guerrilha, já começa a aprender a dar tiro, ela anda já com uma arma pendurada, e essa criança ela nasce, vive com 18, 20 anos, se torna um guerrilheiro, né, um terrorista, e para ela, a cultura que ela recebeu é que ela tem que matar o inimigo. Ela matando o inimigo, Deus se alegra e ela é salva, né? Então Deus criou esta terceira pessoa. E o que esta pessoa precisa fazer no plano da salvação para ser salva? Para ir morar
no céu e nos grandes planos da luz. Então, esse aqui é o nosso estudo, né? Então, para este ser, você, para alcançar a salvação da alma, você tem que ser obediente às leis. Então esse fato já está bem esclarecido. Então eu acho que a gente já pode tirar de cena a figura 1, porque o caminho da salvação é ser obediente às leis de Deus. Tá? Nós temos agora aqui o ateu, né? Aquele cara que não acredita em nada. Quando ele morrer, o que vai ser desse cidadão? Ah, se ele foi um cara bom, mesmo não sendo religioso, ele vai para o céu. E se ele for um cara que fez coisas ruins, não praticou a justiça, ele vai para onde? Para o inferno? Para o umbral, né? Então aquele espírito vai ficar eternamente vagando no sofrimento, né? Eternamente é muito longe, né? E qual que é o plano de salvação para esse cara? Então, aqui nós não vamos ter resposta. Ok? Nós não vamos ter resposta. Então, o que acontece? Galera, a gente vai ter que pegar esse cara do meio aqui, ó. Tá? Nós vamos ter que dividir ele para 3 caminhos, né? O caminho do judaísmo, o caminho do cristianismo e o caminho do espiritismo, que é reencarnação. Tá? Então, pegando esse cara do meio aqui, bom, ele não é nada. Para ele almejar uma salvação da alma, ele vai ter que se converter ao judaísmo e estudar as leis. Para cumprir as leis, ser salva. Difícil. Para o segmento cristão, esse cara ele vai ter que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele aceitando Jesus, ele está salvo, porque Jesus morreu na cruz para salvar todo mundo. Então só vai ser salvo quem aceitar Jesus, ok? Então se ele aceitar Jesus, ele é salvo. Se ele não aceitar Jesus, não importa que ele é ateu, que ele não é nada, não importa se ele foi um patrão que sempre praticou a justiça, teve uma empresa boa, sempre foi correto com os seus funcionários, fez caridade, deu cesta básica, ajudou as pessoas, mesmo que esse cara tenha sido um cara muito bom, né? Se ele não um dia parou e falou, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida e me salve. Se ele não fizer isso, ele vai para o lago de fogo e enxofre, ele vai morrer. Isso é doutrina cristã, tá no Evangelho. O problema é que quando o cristão, né, aquele que segue os evangelhos, chega nessa parte, ele desconversa. Ele desconversa, né? Eu quero aqui, se você é missionário, eu quero que você poste aqui. Mas assim, ó, sem desconversar, tá? O homem que teve uma vida inteira boa e não teve aquele momento que ele reconheceu que Jesus é o Senhor, ele vai sim pro lago de fogo e enxofre. Então você tem que ser corajoso e pôr, que é assim mesmo que vai acontecer, né? Porque certa vez eu, na minha jornada, conversando com o pastor evangélico, falei, minha avó, ela era espírita, mas era uma pessoa muito maravilhosa, muito boa, sempre ajudou todo mundo, juntava a cesta básica para distribuir para os pobres, teve aquela vida espírita de ajudar, né? E o que vai acontecer com ela? O pastor falou, infelizmente ela vai para o lago de fogo e enxofre, né? Só que assim, né, o meio hoje evangélico cristão, se é corajoso para falar, é isso mesmo? Todo mundo sai pela direita, porque a consciência não aceita isso. Mas a religião diz que tem que ser assim. Então aí nós estamos com um problema que você, né, que é missionário, você precisa dar uma resposta para esses casos, tá bom? E alguns falam assim, na hora final, lá no último suspiro, faltando 1 segundo para ela morrer, ela foi boa, ela vai aceitar Jesus, né? É uma resposta muito vazia, né? Entendeu? Não, ela não fez isso.
Ela não, nesse último segundo, ela não fez isso. E aí, como que fica? E tenho a outra resposta, né? Que aí ela morreu. Aí ela, minha vozinha chegou lá, aí ela aceita Jesus lá em cima, né? Ai, caramba, eu não sabia. Ela aceita Jesus e é salva lá em cima. Então tem essas respostas para esse cidadão aqui, tá? E tem esse cidadão que ele precisa estudando, aí ele estuda espiritismo, ele estuda reencarnação. Reencarnação, então ele sabe que ele é um cara que tá aqui, né? Ah, morri ateu, beleza, volta para lá. A sua jornada, eu vivi 70 anos na Terra, eu não tive acesso à espiritualidade porque eu não quis. Aí ele solicita, aí você dá o nome que você quer, tá? Para Deus, para um comando que controla as descidas no planeta. Então teu espírito morreu, vai para um lugar, você é tratado, você estuda. Aí quando você está lúcido espiritualmente, você solicita uma descida porque você quer experimentar uma vida espiritualizada que você não experimentou quando você era ateu, né? Devido aos lugares que você nasceu e viveu. E aí você vem para cá e você começa, desde criança você vai receber uma certa informação, mas você começa a questionar a espiritualidade, como que é, como que deve ser. E aí segue o que Jesus falou, buscar e achareis. Então você começa a colocar teu pé no mundo espiritual, você passa a viver uma espiritualidade e buscar um caminho. Buscar um caminho, tem muitos, né, dentro da espiritualidade. Mas você já deixa de ser uma pessoa que não crê em Deus e passa a ser uma pessoa que busca alguma coisa da espiritualidade. E nesses vai e vem, você vai se aperfeiçoando e você vai se iluminando. E depois de 20, 30, 40, 50, 100 ou 1000, cada um fala uma coisa, a gente não sabe, você acaba se iluminando e ascendendo a planos mais próximos de Deus. Então isso seria a salvação, né? Salvação do quê? De ficar aqui vagando em círculos, sem sair do lugar, até você se iluminar e poder ascender. Então tem estas opções para esse do meio aqui. Ele pode ser um cristão, aceitar Jesus dentro do cristianismo, ou ele pode, através dos processos de reencarnação, ir se iluminando. Então, esse cara aqui, o plano de salvação para ele é esse. Ou é aceitar Jesus, né? Ou se iluminar e dentro da reencarnação conhecer a espiritualidade. Os processos de reencarnação dentro da espiritualidade faz parte da cultura budista, taoísmo, hinduísmo e todas as outras vertentes religiosas espalhadas pelo planeta. Eu, pelo que eu conheço, só não acredito na reencarnação o cristão só, e o messiânico que é cristão, tá? Porque o judaísmo acredita e todas as outras acreditam sim. Algumas tribos isoladas vivem uma cultura própria da tribo. Eu conversando com um índio, né? Então o índio, ele trabalha muito com, ele acha que ele é a natureza, então o espírito dele, quando ele morrer, vai se integrar à natureza e é uma vida só. Ele não acredita em reencarnação, nem em Jesus, nem na lei. Então existe uma linha, uma vertente, né, que foge desse cenário, mas é real também. Então o índio, ele, quando ele morre, ele se anexa o espírito dele à natureza, né? Então essa é a ideologia dele e é uma vida só, então não se reencarna. Então existem linhas que fogem um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver na mídia, mas existem e outras que eu desconheço, tá? Então aqui sobra pra gente, né, afunilando, né, a salvação pelo cristianismo e a salvação pela reencarnação, tá? Então a gente está chegando aqui afunilando. Ou Deus tem um plano de salvação por aqui, ou Deus tem um plano de salvação por aqui. Para os 8 bilhões de seres que vivem na Terra, ok? Então, galera, agora
coisa vai pegar, né? Aí vamos agora, o terrorista nasceu 1 ano de idade na casa do Hamas. Com 2, 3 anos, colocaram uma metralhadora na mão dele, ele vai ser um terrorista e vai ser um terrorista. Qual que é o plano de Deus para esta criança com 1 ano de idade, que nasceu na casa de um terrorista? Qual que é o plano de Deus para salvar este ser? Então vamos pegar esse ser, colocar ele agora aqui no meio, tá com a metralhadora na mão aqui e quer destruir um povo que ele aprendeu desde que ele nasceu que ele tem que fazer isso. Esse ser, ele não conhece mais nada além disso. Com 3, 4 anos já é colocado uma arma na mão dele. Ele não conhece a Disneylândia, ele nunca foi no shopping comprar um Nike, ele nunca foi no McDonald's comer um hambúrguer, ele nunca foi viajar para o Brasil para conhecer as cataratas, ele nunca foi para o Japão conhecer os templos orientais, ele não conhece nada. Ele nasceu e ele, presente de Natal, que não existe Natal, né? Mas o presente de Natal dele que vai ficar alegre é ganhar um colete com dinamite para ele um dia, se ele quiser ser um homem-bomba. Ele ganha de presente de aniversário um colete com bomba. Isso com 5 anos, 8 anos, 10 anos, e ele fica todo feliz. Qual que é o plano de salvação de Deus para este cidadão? Bom, cristão, e aí nós estamos no cristão, a obra é o plano de Jesus, e nós temos o espírita com a reencarnação. A reencarnação não é do espírita, tá? Então não vamos fazer confusão. O espírita utiliza a reencarnação dentro da sua ideologia religiosa e às vezes de forma errada, tá? Então a gente no nosso país ocidental a gente associa muito reencarnação com o espiritismo, tá? Então tem aí um vale muito grande que diferencia a reencarnação do budismo, não é a reencarnação do espiritismo. A reencarnação do judeu ortodoxo não é a reencarnação do espiritismo. A reencarnação de outras linhas ideológicas não é a do espiritismo. Então a gente caiu aqui numa encruzilhada que ou ele aceita Jesus ou processos de reencarnação. Aqui para salvação e aqui para salvação da sua alma. Galera, vamos pegar esse terrorista. Dentro da linha cristã, para ele ser salvo, precisa um missionário da igreja evangélica cristã, e lá na Palestina, na faixa de Gaza, pedir licença para o Hamas, ir na casa dessa criança, desse jovem, no treinamento e falar de Jesus para ela. Então o missionário tem que ir lá fazer isso, né? Então o plano de salvação, Deus é amor, Deus é justo, precisa ter um missionário indo lá no Hamas salvar essas pessoas que quando crescerem vão virar terroristas, porque se ninguém for, eles não têm culpa. Precisa ir alguém lá falar, ele nasceu lá, Deus colocou ele lá, Deus escolheu colocar ele lá. Então precisa ir um missionário lá, falar com ele, né? Então a pergunta é, onde que está esse missionário aí? Quem é que vai, né? Bom, dentro dessa linha interpretativa, então o missionário ele vai lá, vai bater na porta, né? O líder do Hamas vai abrir a porta e falar, dá licença, eu queria pregar o evangelho para o seu filho, né? O que vai acontecer com ele, né? Então, é o seguinte, Deus criou uma criança, colocou dentro do Hamas, dentro de um sistema que o missionário não consegue entrar. E a culpa é da criança? Ou é de Deus que colocou a criança lá? Deus já sabia que ia acontecer isso. Nenhum missionário vai conseguir entrar lá. Qual que é o plano de salvação para essa criança?
Como que ela vai aceitar Jesus? Como? Caminho. Olha, a criança, ela tá lá treinando, né? Eu imagino que esse segmento ele pense assim, ela tá lá treinando, ela tá com 14 anos, 15 anos. Aí de repente ela fala: "Olha, papai, não quero mais isso, eu quero ir embora porque eu vou buscar a minha espiritualidade". É possível acontecer isso? É possível? Então eu não sei que resposta o segmento cristão tem que dar para essa criança. O que Deus projetou para a vida dela? Não tem essa resposta, precisa dessa resposta. É muito vazio, né? É o argumento que o Espírito Santo vai tirar a criança de lá e ela vai ser salva. É muito vazio, não tem mecanismo prático para acontecer isso. É muito poético, tá? Então você faz o seguinte, pede para trocar, pede para quando você nascer lá e para essa criança nascer no lar evangélico, numa paróquia católica. Então precisa um plano de salvação pro terrorista. E aí, qual que é o plano de salvação? Ah, mas ele tem que aceitar Jesus, que o sangue derramado... Querido, ele não tem acesso a essa informação desde que ele nasceu, porque ele nasceu no meio do Hamas. Ele não tem. E Deus escolheu esse ser nascer no meio do Hamas. Deus que escolheu, Jesus escolheu colocar essa criança, porque Jesus com Deus é um, né? E o Espírito Santo escolheram que ela ia nascer lá, fabricaram esse ser, sopraram pelas narinas desse ser e colocaram nela o Espírito e ela nasceu na casa e na família, né? Então, como ela nasceu agora, né? Como ela nasceu agora lá e Deus deixou ela nascer lá, qual que é o plano de salvação para esse ser? Né? Então, essa pergunta. Então, dentro do cristianismo, precisamos de respostas. Bom, pegando essa criança e levando aqui para os processos de reencarnação, ela matou, né, esse terrorista, ele matou uma criança na gaiola e eu fiz um vídeo detalhando isso, né, detalhando isso. Então, você assiste aí o vídeo. Que fala que Deus olha essas crianças morrer e não faz nada. Então olha aí atrás, vai explicar toda a trajetória desse ser. Aí lá você vai entender, seguindo aqui já uma vertente reencarnacionista, tá? Então o que acontece? Essa pessoa, né, ele matou a pessoa, ele vai para um lugar e lá ele vai começar a observar. Isso pode levar 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 encarnações que ele vai começar a observar o que ele fez. E é um processo gradativo de experiências, sempre, eternamente, dando oportunidade de arrependimento, perdão, e aí ele começa a trilhar na escala evolutiva experiências que vai alterando a sua consciência. E vai chegar um dia daqui a 10 mil anos, daqui a 20 não sei quando, que essa consciência deixa de ser um terrorista e passa a ser uma consciência de um ser que começa a buscar justiça e amor. Então o plano da salvação de Deus, de Jesus, para um terrorista é estas migrações reencarnacionistas para ele se elevar. Então, eu dei uma pincelada nos planos de salvação das almas, dentro de todas as ideologias, né? Então, obviamente, é um trabalho de estudo para a gente entender um Deus que é amor e justiça, né? E quais são os planos dele para todos os tipos de seres dentro dos 8 bilhões que hoje estão aqui. Porque, galera, 60 anos atrás só tinha 2 bilhões. E outra pergunta, né? Dentro do cristianismo e dentro das doutrinas reencarnacionistas, da onde veio 6 bilhões numa tacada só em 60 anos?
Aí os missionários eles estão meio enrascados, porque se eles tinham que levar o evangelho para 2 bilhões, se eles tinham que levar o evangelho para 2 bilhões para serem salvos, estes mesmos missionários, Deus, ele trabalhava 8 horas por dia, agora tem que trabalhar 24, porque Deus encheu a terra de gente. E agora esses mesmos missionários vão ter que levar a salvação para mais 6 bilhões. 8 bilhões. Então, se o trabalho dos missionários, quando eu nasci, era levar a salvação para 2 bilhões, estes mesmos missionários, desde quando eu nasci, tem que levar a salvação para 8 bilhões. Como que eles vão fazer isso? Esse é o plano da salvação? Esse é o plano da salvação? Deus amor, te dá uma missão para você levar o evangelho de 2 bilhões. Enquanto você está fazendo isso, ele fala, amigão, é o seguinte, tá? Era 2, mas agora você tem que salvar 8, porque eu te amo, né? Então esse é o plano da salvação. Então, galera, nós estamos num período de transição, nós estamos num período de conscientização do ser, de Deus, de Jesus. Nelson, se você crê em Jesus, no Cristo genuíno, aquele homem que passou, sim, né? Nele e na obra dele, ele dividiu o tempo, antes dele, depois dele, desse, sim, do Vaticano, dos padres pedófilos, desse cristianismo que queimava na fogueira, quem não aceitasse o nome dele, nesse homem é um Jesus fabricado, esse não, tá? Então aqui vamos separar bem que é a posição do canal. A gente não vai reconhecer nunca um Deus, um Jesus, que constituiu uma igreja apostólica romana e o Espírito Santo está sobre esta igreja e durante o desenrolar deste Espírito Santo trabalhando com estes homens decidiram queimar nas fogueiras aquelas pessoas que não quisessem aceitar o Espírito Santo que eles estavam ali manifestos, tá? Então aí nós estamos com um problema, tá? Então o canal Escola de Profeta, que no Cristo eu tenho experiência com Cristo, sim, com a consciência do Cristo, sim, mas não esse Jesus religioso, tá? Que está acabando com a igreja evangélica por causa do dinheiro, né? Então a gente vender vassoura ungida, a gente vê, ontem eu estava conversando com 2 pastores, a igreja evangélica hoje está bolando de tudo para ganhar dinheiro. Então estão vendendo o sermão pronto. Não precisa mais do Espírito. Eu vou pregar amanhã, então ele já te vende o livro. Dia 12 você vai pregar sobre isso. Você já compra o sermão pronto, né, missionário? Você já compra o livro e você já vai lá e já prega, tá pronto. Não precisa do Espírito Santo mais. Despedir o Espírito Santo, entendeu? E aí você compra o livro de sermão. Então, o que acontece? Ontem eu estava lá num estudo lá com 2 missionários, não, porque é normal agora vender tudo. Como vender vassoura ungida para varrer a pobreza caiu de moda, então agora eles estão vendendo, gente, de tudo. Tem um pastor vendendo o óleo de Moisés, que ele descobriu estudando a fórmula do óleo do templo. Então agora ele vai te vender a fórmula, né? 500 pau para ele te passar a fórmula do óleo de Moisés. Igreja evangélica, os homens cheios do Espírito Santo. Então, galera, a gente precisa acabar com isso. A escola de profetas, ela vai batalhar, lutar e guerrear contra esses charlatões. Contra estes charlatões. Ok? Então você consegue detectar esses charlatões no espiritismo e no cristianismo, tá? Em ambos os lados, 50% para cada um. A Escola de Profetas combate esses enganadores, estes mentirosos. E ela tem a função de trazer a informação, né? Então o que acontece? A gente caminha aqui, obviamente a gente é apedrejado, a gente é atacado. Nelson, quem são as pessoas que mais combatem você hoje nesse trabalho? Galera, se você vê meus vídeos, eu deixo de propósito, tá?
Então, quando a gente posta um estudo pertinente a uma outra ideologia, quem é aquela sanguessuga que não larga do nosso pé, atrapalha? Missionário cristão. Eles vêm lá porque só Jesus salva, porque o sangue do Cordeiro, porque... Gente, a gente não está falando... Eu fiz um vídeo mostrando a história do Silvio Santos, que ele é judeu e ele cumpre Yom Kippur. Galera, entra lá. Aí os missionários vêm, atacam Jesus, ataca todo mundo que está lá, não respeita ninguém. E eles acham que fazendo isso, eles estão cumprindo a vontade de Jesus e eles serão salvos, exatamente igual o terrorista, quando coloca uma arma, ensina ele a matar, né? O missionário ele é ensinado a invadir tudo, porque ele tem que levar o evangelho. Isso é ensinado quando ele tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então eles invadem, não respeitam ninguém. Eles têm que pregar o evangelho para salvar as pessoas, tá? Isso é suicídio. Cristo passa longe disso, mas foram ensinados assim desde pequeno. Eu confesso que Cristo é o Senhor. E confesso, porque aí eu já desconstruo o argumento do missionário, porque eu sou endemoniado, né? Eu confesso que Cristo é o Senhor. E digo, vocês estão muito longe do Cristo. Vocês que invadem os postes à força, para bombardear, aquele grupo de cristão que de domingo toca a campainha para te pregar. Meu amigo, vai no shopping comprar um tênis, cara. Vai no shopping comprar uma bolsa para tua mulher. Mas desde criancinha foram ensinados que se eles não tocar a campainha no domingo, 9 horas, te acordar, você já levanta mal-humorado, abre a porta, e eles vêm com aquela cara de anjo vestido de luz para te ensinar, né? Foram ensinados assim quando eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, e eles vivem isso, e é para te salvar, para te salvar. Galera, 2023, a salvação, ela vem através daquilo que o Cristo falou. Para de buscar a tua salvação na ideologia, nos templos, na igreja e nos homens. A salvação está dentro de você. Olha para dentro de você e você vai descobrir a salvação. A consciência de quem você é, o que você tem que fazer e as experiências na eternidade que você vai ter para ir se iluminando e um dia poder acessar os planos que o Cristo está com um monte de gente. Não tem ninguém dormindo, esperando acordar. O homem das cavernas está dormindo. Aqueles 4 milhões de pessoas que atravessaram o deserto e morreram, porque só chegou 2, está todo mundo dormindo também, né? E antes deles, os egípcios também está todo mundo dormindo. E antes dos egípcios, né? Não existiu, né? Então a salvação que defende que a Terra tem 5.000 anos, ela automaticamente já se desconstrói. Ninguém mais consegue sustentar hoje, com a tecnologia, ciência, informação, o Espírito Santo e tudo que existe, nenhuma ideologia consegue mais sustentar que a Terra tem 5.000 anos. Ninguém consegue. E aí qual argumento você vai usar? Sabe o que o judeu fala de dinossauro? Quando os sábios se reúnem. Sabe o que eles descobriram? Que Deus criou a Terra e tem sim 5.000 anos. Só que Deus já criou a Terra com os ossos dos dinossauros enterrados. Os dinossauros nunca existiram. O que existiram? Quando você cavar o osso de um tiranossauro, né? Existe o osso que Deus já criou com o osso enterrado, mas não existiu o ser. Os sábios do judaísmo acreditam nisso, porque tem que sustentar que a Terra tem 5.000 anos. Galera, não sei nem que palavra utilizar para narrar um grupo religioso denominado sábios que verbalizam essa teoria
que Deus criou a terra com os ossos já enterrados. Aí agora a gente desenterra e fala, nossa, um osso do tiranossauro. Ah, Deus quis pôr aí, mas não existiu esse ser. Aí você pega, coloca no microscópio e vê o DNA do ser, todo o processo ali, né, biológico do ser. Mas mesmo você olhando, você vai falar que ele não existiu. E o cristão está no mesmo barco, né? Porque a Terra só tem 5.000 anos. Então, galera, nós estamos no tempo da informação, né? Agora a era é a era da informação, não é a era da religião. E o tema de hoje é a salvação da alma, né? Segundo as informações, quem vai ser salvo do quê? O Cristo que eu creio, ele fala para mim, a salvação você vai adquirir quando vocês adquirirem a informação daqui que vocês não vão suportar. Vou repetir. Nossa escola, eu trabalho com o mundo espiritual, depois ver os outros vídeos, e a informação do Cristo, aquele que morreu na cruz, para mim é assim: a salvação vocês vão ter o dia que vocês colocarem na consciência do teu espírito a informação verdadeira que vocês hoje não podem suportar. Descobrireis a verdade vos libertará. O que ele queria dizer com verdade? Verdade é luz. O que é luz? Luz é informação. Que informação? Informação dele. Não informação de padre, não informação de rabino, não informação de pastor, não informação de livros adulterados, não informação de nada, informação dele. A gente hoje não vai suportar, porque essa informação desconstrói tudo. Mas o que é a segunda vinda? O que é a segunda vinda? É a chegada da informação dele, de quem é ele. Qual que foi o projeto dele? E essa informação as religiões deturparam, então ninguém tem. Então a segunda vinda, ele não vai vir aqui de novo. Se ele hoje aparecer, né, na Casa Branca, falando eu sou Jesus, ele não dura 5 minutos. Se ele aparecer na maior igreja evangélica do mundo e falar, entrar pela porta, for lá no púlpito, a maior igreja evangélica do mundo, entrar pela porta, for no púlpito e falar, eu sou Jesus, eu voltei. Se ele fizer isso, vai ser morto em 5 minutos. Ah, mas ele vai vir com as obras, né? Ele vai voltar quando verem as obras, tá? Então tá bom, beleza. E até aí o terrorista aqui já morreu, né? O filho dele morreu, as crianças morreram, todo mundo morreu, todo mundo vai pro inferno, né? Porque não tem obra por enquanto. Então Jesus, né, esse religioso, decidiu botar o cara na Palestina, uma criancinha, que é um espírito, decidiu colocar ele lá, né? Aí ele cresceu e como ainda não tem obra, morreu e foi para o inferno. Então é um projeto de Deus para criar um cara que vai para o inferno, sem chance nenhuma de salvação. Então a gente precisa começar a acessar a informação do Cristo legítima. E quando a gente faz um vídeo desse, aí dá curto-circuito na tua cabeça, né? Porque a tua cabeça ela vai trabalhar assim. Caraca, mas eu não posso dizer que porque se eu disser que eu desconstruo a minha ideologia, chuto o balde e tenho que começar tudo de novo. Quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Por isso que ele falou, a minha informação vocês não vão suportar. Eu conversando outro dia com um pastor, ele falou para mim, Nelson, tudo que você falou é verdade. Pastor, dirige uma igreja grande. Eu falei, é verdade. Só que o que você quer que eu faça? Subo no púlpito e falo isso? O que a gente aprende? A gente entende como o religioso está escravo da sua ideologia. Você não tem opção.
você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, porque raros e raros e raros são os corajosos que vão chutar o balde e falar tá tudo errado. Não é por aí. Deus não vai queimar ninguém em lago de fogo e enxofre. Ele vai dar oportunidade para todo mundo. Só que aí, meu amigo, bem-vindo à escola de profetas. Você será uma ovelha solitária, rejeitada pela tua família, rejeitada pela tua comunidade, rejeitada pelo grupo que você está, e você vai ter que andar sozinho, levando pedrada na cabeça todo dia. Bem-vindo à escola de profetas. Foi assim com Jeremias, foi assim com Elias, foi assim com Eliseu, foi assim com Davi, foi assim com todos os profetas. Galera, esse vídeo que eu queria deixar sobre salvação da alma. Espero que você tenha estudado e tenha podido colaborar com a expansão da tua consciência para você ajudar agora as pessoas no planeta, porque essa informação está chegando. E quando essa informação chegar de forma plena, vai dar curto-circuito na cabeça de todo mundo e vai todo mundo ficar desesperado sem saber o que fazer. Aí entra você, entra eu para ajudar essas pessoas. Essa é a volta de Cristo. A volta de Cristo é a informação chegando. Ele não vai vir na nuvem tocando trombeta e você subir lá arrebatado para ceiar pão e vinho com ele na nuvem. Não, galera, não vai acontecer isso, tá bom? Então era o vídeo que eu queria deixar para você. Obviamente vai entrar em contradição com o teu livro sagrado. E você desde 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, aquela igreja que queimava pessoas na fogueira, ela já formatou a cabeça de todo mundo com a chave máxima da lei, né? Se um dia alguém chegar para você e falar que o que está escrito aqui foi adulterado, você expulsa essa pessoa da tua casa, chuta o traseiro dela porque ela é de Satanás, né? Isso aí já colocou na cabeça do ser quando ele tinha 2 anos, 3 anos, 4, 10, 15, 20, 30 e continuam fazendo isso. Por quê? Dormiram. Jesus falou, vocês vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão escutar. É exatamente isso que ele quis dizer. Só que a igreja alterou todas as palavras dele para formatar a ideologia cristã romana. Então, salvação, meu irmão, como que você vai salvar os 8 bilhões de pessoas no planeta em 40, 50 anos que tem pela frente? Agora, missionário, pega agora, vende o teu carro, compra uma passagem e vai bater na porta do líder do Hamas e vai falar de Jesus para ele. Faça isso. Você é corajoso? Queimou um pouquinho, né? Vai fazer ou não vai? Sem desconversar. Não, porque meu campo missionário, o Espírito Santo me mostrou que é na Inglaterra, né? Lá naquele quarteirão do lado do reinado do príncipe Charles, né? O Espírito Santo te mostrou que teu campo missionário é lá. Ou o Espírito Santo te mostrou que teu campo missionário é em Orlando, na Flórida, ok? Lá onde ficam os iates, e você vai lá falar de Jesus lá, né? Então, o Espírito Santo te mostrou que é lá, né? A África também é um campinho bom, porque lá só tem índio, lá você vai lá naquelas tribos africanas que estão sofrendo. Beleza, já que você tá lá, cara, faz o seguinte, seja um missionário da luz de Cristo verdadeiro, vai pro Hamas, né? Vai pro Hamas, pega e vende teu carro, pega a passagem e vai pro Hamas. Vai lá, bate na porta do Hamas, entendeu? E vai falar de Jesus para eles, né? É muito legal o discurso, né, que todo mundo usa, que o cristão verdadeiro, ele era aquele que estava na arena para os leões comerem ele. E ele ia lá e ficava cantando, né? Muito poético. Faz igual a eles, porque o teu galardão será muito maior, né? Seja verdadeiro com você. Vende teu carro, pega o avião, vai para a faixa de Gaza essa semana e vai lá e vai falar de Jesus. Vai pensar se vai fazer isso? Estamos aguardando, entendeu? Então a escola de profetas vem combater a mentira, vem combater a hipocrisia religiosa,
vem combater o charlatão que quer vender de tudo na igreja para ganhar dinheiro. Vem combater a mentira, vem combater a falta de informação, vem combater tudo aquilo que prega uma salvação mentirosa, uma salvação que não vai salvar a criança que nasceu na casa do Hamas, tá? Então a Escola de Profetas, ela vem para trazer a verdade e pode apedrejar a cabeça da gente, já estamos acostumados, tá? É isso aí, galera. Eu tô meio assim por causa dessa guerra, porque a gente vê a vergonha que a religião virou nesse país. Você olha para tudo que é ideologia religiosa, você olha para o judaísmo, você olha para o cristianismo, você olha para o espiritismo e dá nojo, tá? Então a gente tem um trabalho a cumprir sim, a gente tem uma missão a cumprir sim. E o nosso vídeo é para você acordar. A gente toca o chofar, sai aquele som, entra pelo teu ouvido, ele trabalha na sua consciência. Tá? É uma frequência vinda do Cristo, para você acordar, para sair dessa caixa e poder fazer alguma coisa por esse planeta, porque a hora chegou. Os dias são maus. Tá bom, galera? Me perdoa aí se eu extrapolei na emoção, é que no meio dessa guerra a gente tá com as nossas canalizações bombando, tá bom? Grande abraço a todos, que a paz do Cristo reine no meio de vocês. Amém.